Amém. Abram comigo a Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. É 1 Reis ou 1 Reis? Hã? 1 Reis. Samuel, é primeira ou primeira? Mas Crônicas é primeira, correto? Todos do Antigo Testamento são livros, portanto, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Reis. No Novo Testamento todos são cartas, então primeira carta, segunda carta. Amém? Momento de teologia. Pronto, voltamos ao normal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Vou ler um pouquinho, hein? Me acompanha aí. 1 Reis 19, capítulo 1. O Fabinho está por aí? Estou vendo o Fabinho? Vou dar um pouquinho mais aqui para mim. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a tua vida o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão amassado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprava os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir seu rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Uma vez, uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Amém. Até aqui. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lançada e nós te damos graças por isso, por essa noite, pela nossa vida, e que essa palavra venha entrar em nossos corações, venha nos ensinar, venha nos confrontar, venha nos tirar da zona de conforto, venha nos incomodar de uma forma onde possamos desejar mudança. Que essa palavra venha curar, venha transformar. Querido Deus, esteja em nossos corações, em nossa vida,
pedimos que esteja também com os nossos pastores, onde eles estão nesse momento. Que o Senhor fale poderosamente através da vida deles, que eles sejam bênção, que as pessoas também possam ser tocadas naquele local. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência numa série de mensagens sobre gigantes. Nós falamos de alguns deles, falamos dos gigantes do medo, da culpa, da mágoa, falamos de outros. E eu quero falar de mais um gigante essa noite. Não sei se é o gigante mais silencioso, mas eu posso garantir que é um gigante muito silencioso. Ele não grita, ele não aparece, ele não chama atenção, mas ele vai aos poucos tirando a sua força, aos poucos tirando a sua vontade, aos poucos tirando a sua alegria. Eu quero falar de um gigante que talvez muitos de nós aqui estejamos enfrentando, que é o desânimo. Talvez você esteja aqui e falando: olha, eu não desisti de Deus, mas talvez desistiu de tentar, de lutar, de acreditar. Talvez tenha algum fio de esperança, mas não tem energia para isso, porque o desânimo tomou conta da sua vida. Porque você talvez não consiga encontrar força, energia para continuar. E sabe de uma coisa? É dessa forma que o diabo quer que você fique. E é dessa forma que ele te pega. Eu acredito que aqui todos assistiram aqueles vídeos da vida selvagem. Amém? National Geographic, Animal Planet, enfim. Hoje tem bastante na internet também. E muitos já viram aqui os leões caçando. Amém? O leão fica à espreita, passa uma manada correndo na frente dele e o leão continua ali. O leão, ele não vai no mais forte, ele não vai naquele que está correndo mais, ele não vai naquele mais saudável. O leão, ele vai naquele que está se isolando. O leão, ele vai naquele que é mais fraco, que aparenta estar mais cansado. O leão, ele vai naquele que de repente decide se afastar do grupo, ou se afasta de alguma forma. Esse vira a presa do leão. Por isso a Bíblia diz: olha, cuidado, porque o vosso inimigo anda como um leão, só esperando o momento de pegar, de atacar. E aí entramos num cenário difícil. Por isso eu queria falar bastante. Eu queria que vocês mantivessem a Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Primeiro ponto sobre o desânimo que enfrentamos. Primeiro ponto: o desânimo chega depois de grandes batalhas. Você pode ter vencido uma grande batalha, você pode ter vivido uma grande batalha e vencido com êxito, e ter sido maravilhoso, mas isso não te isenta de enfrentar um desânimo depois dela, mesmo vencendo. Se nós olharmos para o texto, para um capítulo anterior, se vocês abrirem no capítulo 18, um capítulo antes aí, versículo 38 e 39, diz que Elias ora e cai fogo do céu, o fogo consome os holocaustos. E aí depois, na sequência, nós vamos ver que Elias mata os profetas de Baal. Agora, imagine comigo, a unção de Elias sobre a tua vida, e você numa batalha, e você ora como Elias orou, e fogo cai do céu como caiu naquele dia, consome o holocausto como consumiu aquele dia. Consegue imaginar a cena? É tão escasso de milagres hoje em dia que se caiu, o crente sai correndo, assustado, não é? Mas, e aí depois daquilo, todos os profetas de Baal são mortos. Isso é uma tremenda vitória, não só física, não só no campo de batalha, mas espiritual, porque todo o povo cai de joelhos gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tudo isso deveria servir para que Elias pudesse sair andando dali de peito estufado, feliz da vida. Só que o que acontece? Depois do fogo do céu, vem o peso da alma.
Talvez a batalha que você enfrenta não é uma batalha longa, mas a batalha sempre é uma batalha dura. Uma batalha dura traz desgaste, cansaço. Uma batalha dura te leva a fadiga mental, física. A batalha sempre vai causar algum dano em você, ganhando ou perdendo. E esse desânimo tomou conta. Grandes vitórias, elas nunca vão te livrar de grandes crises. Eu estou numa batalha, numa oração para os meus filhos, e eu lutei, glória a Deus. Só você sabe o quanto isso custou para você. Só você sabe o quanto isso pesou e o quanto isso vai custar para você. Amém? Dá para entender? As batalhas que nós enfrentamos, nós temos que entender que depois do Carmelo, que é o monte onde Elias ficava, depois do Carmelo vem o vale. E esse momento tem que ser um momento de descanso, não um momento de abandono, não um momento de fuga. Amém? Olha só, segundo ponto, versículo 10. O desânimo, isso aqui é muito importante, porque eu posso dizer como pastor, líderes talvez possam dizer isso, psicólogos que temos aqui, porque o desânimo, ele distorce a realidade e faz você ver o que você quer. O desânimo, ele distorce completamente a realidade que você está vivendo. Olha só, Elias, no 10 ele diz assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, pelo Deus dos exércitos. Os israelitas, eles, Senhor, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu não. Eu sou o único que sou doce. Eu sou o único, e agora eles querem me matar. Sabe aquela coisa assim? Só eu faço as coisas ali. Aquele ponto, aquela ótica que somente você tem de tudo. É a cosmovisão do mundo pela sua ótica, pela sua lente. E você acha que essa é a única que existe. Só eu que trabalho naquele ministério. Não dá, olha, só eu que trabalho naquela igreja. Só eu que faço as coisas lá naquela casa. Só eu que faço as coisas naquela família. Só eu. Porque eu estou tão desanimado que eu não consigo olhar para o que os outros estão fazendo. Eu só consigo olhar para o que eles não estão fazendo. Porque o julgamento deles é baseado naquilo que eu quero ver. Dá para entender isso? E isso distorce, esse desânimo. A pessoa fala: olha que bênção, o irmão fez isso. Mas ele não fez aquilo. Dá para entender? Começamos a olhar o que não fez e ignoramos o que está feito. Isso é um problema. Às vezes eu sempre penso nisso. Por exemplo, quando eu vou lavar a louça com minha esposa, porque o que está em cima da pia eu lavo tudo, limpo tudo, fica perfeito. Aí eu falo: agora eu vou dar um plus para minha esposa, eu vou limpar o chão. Aí eu limpo o chão. Aí eu falo assim: fiz um trabalho perfeito. E aí eu percebo que o fogão, eu nem olhei para ele, e tudo que havia no fogão ficou. Sabe por quê? Porque nós temos a nossa ótica e achamos que o mundo gira na nossa ótica. E quando nós estamos desanimados, nós achamos que é assim que é. Só que aí Deus responde para ele, no versículo 18, ele diz assim: no entanto, caro discípulo, servo, eu fiz sobrar 7.000 em Israel. E olha o que Deus fala: todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram para Baal. Todos. Ou seja, na ótica do profeta desanimado, só ele tinha naquele lugar. Na ótica de um profeta cansado, desanimado, que ele não conseguia enxergar nada, só ele fazia as coisas. Mas Deus falou: está pensando o quê? Tem mais 7.000 lá, porque sou eu que vejo, e a minha ótica é perfeita. Eu vejo onde você não vê, eu chego onde você não chega. Por isso, o seu desânimo está te puxando para baixo. Porque o que você começa a pensar? Só eu faço, só eu vou, e eu não estou sendo recompensado por isso. Porque eu preciso ser recompensado. Olha o que eu preciso, tapinha nas costas. E ninguém me dá tapinha nas costas. Mas Deus
joelho, ninguém está pedindo tapinha nas costas, e só você está. Por quê? Porque você está desanimado, porque você cansou, porque você não consegue ver alegria onde tem, você não consegue ver motivação, você não consegue ver o final da estrada, e você fica aí julgando e questionando tudo. Ele vai distorcer a realidade. Elias diz: só eu fiquei. Deus fala: não, tem 7.000. O desânimo, ele faz você se sentir sozinho. Só eu. O desânimo, ele faz achar que nada deu certo. Ninguém conseguiu. Os outros 7.000, cadê? O desânimo faz você perder a perspectiva. Não vai dar certo não. Essa igreja não vai dar certo. Não, porque olha, se não eu trabalhar aqui, imagina o dia que eu não ouvir. Nada acontece aqui. Dá para entender? E a igreja é a igreja desde sempre, queridos. Porque sempre tem aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Sempre tem aqueles 10, 15, 30, 50. Mas não ora, mas é o que você não vê orando. Mas e na casa? E em casa? E a oração que tem lá? E o momento a sós com Deus? E as lágrimas que você não está vendo? Mas por que eu não vejo? Porque você não tem que ver. Deus tem que ver. É Deus que vê no secreto. Amém? Terceiro ponto: o desânimo, ele ataca corpo, mente e espírito. E ele ataca, queridos. E ele derruba, e ele detona, e ele destrói. Olha comigo, versículos 5 e 6. Depois se deitou debaixo de um arbusto e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Deus faz Elias dormir, Deus faz Elias comer, Deus faz Elias descansar. Irmãos, nem todo problema espiritual é resolvido somente com oração. A oração é tudo, tá bom? Mas tem problema espiritual que precisa de uma boa refeição. Tem problema que precisa de uma boa noite de descanso. Tem problema que precisa de uma boa noite bem dormida. E olha, tem muita gente tentando expulsar demônio, quando na verdade precisaria de uma boa noite de sono. E isso seria muito mais prático, porque nós começamos a ficar num nível de desgaste tão grande, de desânimo tão grande, e não percebemos que nós precisamos descansar. Sabe, um dos pontos, sabe aqueles caras bodybuilders, que são enormes? Sabe qual é um dos principais pontos do crescimento deles? Vocês vão falar assim: é bomba. Não, claro que é bomba. Mas sabe um dos principais pontos do crescimento deles? Dormir, descansar, tempo de descanso. Eu já vi testemunhos de pastores à beira da morte, que Deus o chamou para conversar e disse: olha, você está morrendo por culpa sua. Mas culpa minha? Culpa sua, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Só que você não descansa, você não para. É louvável, mas o corpo também não aguenta. Eu já vi testemunhos disso, de pastor que fala assim: olha, eu jejuava tanto, e Deus falou assim: eu não pedi tudo isso. Não tem equilíbrio. Até nesse ponto deve haver equilíbrio. Então deve ter o descanso, deve ter a boa refeição. Vamos jejuar? Pô, jejum é ótimo. Depois que você acaba, o jejum é maravilhoso. Durante o jejum não é tão gostoso, eu sei, mas tem que ter um tempo de jejum, tem que ter um tempo de alimentação, tem que ter um tempo de busca, um tempo de descanso. O desânimo, ele vai abalar, ele vai atacar a sua vida, a sua mente, ele vai atacar o teu espírito. O desânimo, ele vai refletir no teu corpo. Você começa a perceber a pessoa desanimada, a pessoa de repente cai numa depressão, numa situação, ou às vezes a pessoa fala assim: não, eu estou bem, começa a aparecer um buraco no cabelo, assim, aparece um
barba aqui assim, a unha já fica esquisita. Eu falo, não, mas eu estou bem. Não está. Porque o desânimo vai tomando conta, porque nós não conseguimos enxergar aquilo que precisamos enxergar. Dá para entender? Amém? O desânimo é algo que vai destruir se você não prestar atenção, se você não se levantar. E Deus te chama essa noite para que você levante, para que você se coloque em pé. Tem gente tentando resolver só na oração. Ore, mas faça o resto, viva o resto. Sabe, eu penso assim, olha, eu preciso orar, mas eu preciso ter um tempo de qualidade com a minha mulher, com os meus filhos. Eu preciso ter um tempo de qualidade comigo. Geralmente, qual é o tempo de qualidade do homem? Fazer nada, sentar e ficar lá. Aí muda o controle. Cara, os homens entendem o que eu estou dizendo, amém? Muito bem. Está assistindo o que, amor? Nada, mas faz 1 hora que está aí. Mas está ótimo, porque é o meu momento, entendeu? Isso está fazendo um bem para mim que você não faz ideia. Eu já vou sair da Netflix, vou para a Amazon, vou para a HBO, vou. 1h30 depois, vou dormir. Acabou. E como foi? Perfeito, maravilhoso, descansei. Minha mente, ó. Sua mãe estava na onde? Não sei onde ela estava, mas foi maravilhoso. Porque o desânimo, ele vai tentar te prender de toda forma, e você precisa ter esse escape. Dá para entender? Vai correr na rua. Tem gente que gosta de pagar para correr na rua. Eu acho legal também. Pague, é opcional. Mas vá fazer alguma coisa que vai te tirar dessa zona de desânimo, para que você cuide do seu corpo, para que você cuide da sua mente. Dá para entender? Vai comer boas refeições. Eu digo boas, não calorosas. Dá para entender o que eu quero dizer? E quando isso começa a entrar na nossa vida, quando isso começa a agir na nossa vida, nós começamos a colher frutos maravilhosos. Nós começamos a sair de um estado estático, um estado parado, paralisado, para um estado onde começamos a viver coisas novas. Onde a gente começa a perceber, nossa, eu não tinha reparado nessa parede azul, como ela é bonita. Essa parede está aí há tanto tempo, até desbotou, mas é agora que eu percebi. É agora que eu comecei a viver. Dá para entender isso, irmãos? Olha só, outro ponto, versículo 8, vamos comigo. Deus, Ele não vai te cobrar antes de te restaurar do desânimo que você vive, mas Ele vai te cobrar. Dá para entender? Ele não vai te cobrar antes, mas vai cobrar. Amém? Duro, né? Olha só, 8. Então ele se levantou e comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Olha esse jejum. E chegou até Horebe, no monte de Deus. Agora preste atenção. Ali, versículo 9: entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Agora perceba, olha para mim. Deus não mandou ele para a caverna nenhuma. Só que, usando como metáfora, nós temos os psicólogos aí que vão concordar comigo, eu acho. Caverna é um lugar quando nós vamos quando as coisas estão erradas, não é? E que nós queremos ficar lá. Porque a caverna é protegido. A caverna me traz uma certa segurança. A caverna me traz um certo conforto. E quando as coisas não estão boas, não existe lugar melhor que a caverna. E muitas vezes nós não percebemos, ou talvez vocês não percebam, mas talvez muitos de vocês aqui estejam numa caverna hoje, vivendo isso. Saíram para ver no culto, mas vão voltar para a caverna. Só que percebam que Deus não está fora da caverna, mas Deus também não quer falar com ele dentro da caverna. Deus fala assim: olha, o que é que você está fazendo aqui? Isso significa, Deus vai com você lá na sua caverna. Deus entra com você lá, para te chamar, para te tirar, para falar que aquilo ali não é o lugar que Ele quer que você esteja. Mas é tão confortável aqui, mas não é o lugar que é para você ficar. Mas nossa, eu poderia ficar aqui um mês. Não tem essa. E olha só, e ele respondeu: tem sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Aí dá aquela desculpa: os israelitas aceitaram a sua aliança, eu sou o cara bom, eu mataram todo mundo, mas eu sou bom que sou bom, porque eu sou bom. E ao versículo 11 ele fala:
O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele vai lá dentro da caverna. Ele fala: viu? O que você está fazendo aqui? E aí, eu quero que você reflita um pouco. O que é que você faz nessa caverna? Porque eu quero que você faça uma auto-reflexão. O que tem que te deixar desanimado? Não adianta dizer que está tudo de vento em popa, queridos. Porque a gente tenta, não dá certo, e aí vem o desânimo. A gente tenta, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca, glória a Deus por isso. Mas nós vamos tentando, e as coisas não dão certo, vamos tentando, e as coisas não dão certo. Aí vamos mudar o sentido, vamos mudar a situação, a posição, vamos mudar o cardápio, vamos mudar a forma de trabalhar, e as coisas não avançam. E aí o que a gente fala? Desisto, cansei, vou reduzir, vou jogar no automático, não é? E aí, por que está no automático? Porque enquanto fica no automático eu vou para minha caverna. Estou muito chateado, eu não quero ver ninguém, não quero ver a cara de ninguém. Minha mãe, que sempre foi, hoje graças a Deus parou com isso, mas sempre foi supersticiosa. Se chegasse alguém em casa que ela não gostava, ela pegava uma vassoura e virava para ela. Entendi até hoje. Mas tem crente assim, não quer contato com ninguém, colocando cadeira, rodo, tudo atrás da porta, não quer que as pessoas ouçam. Tira o tapete de seja bem-vindo e coloca o tapete de vai embora. Por quê? Porque as coisas não evoluíram e ele decidiu que não quer mais, que desanimou. E a vida é assim, queridos, altos e baixos, cansa mesmo, a vida é difícil mesmo. Só que ficar na caverna não é o lugar que Deus quer que você fique. Por isso Deus vai até a caverna falar com você. Por isso Deus entra lá, porque Ele pode, Ele faz isso por você. E nessa noite Deus está na sua caverna, falando: olha, o que é que você está fazendo aqui? E aí você começa: não, Senhor, porque a culpa é o líder na igreja, porque o pastora, porque a minha mulher, o meu marido, porque ele... Sabe aquela história? Sabe aquele papo de mãe? Quando eu morrer, vocês vão sentir falta. Sabe aquela coisa assim? Hiper dramática. É assim que nós estamos dentro da caverna. E Deus fala assim: não é assim que eu quero falar com você. Não é aqui que eu quero com você. Deus não me chamou e Deus não te chamou para ficar dentro de uma caverna, para caminhar, para marchar, para lutar. Algumas batalhas nós vamos vencer, outras nós vamos perder. Quando Deus chamou Davi para ser rei, que ungiu como rei, Davi não virou rei instantaneamente. Davi era um jovem, adolescente, magricelo, pastor de ovelhas. Depois de ungido, Davi voltou a cuidar das ovelhas. As coisas foram acontecendo. Deus tinha um propósito grandioso para Davi, mas Davi tinha que viver um passo de cada vez, um desafio de cada vez. Davi perdeu uma ovelha, teve que lutar com um urso, perdeu outra, teve que lutar com um leão, mas isso não foi motivo para que desanimasse. Muitos leões, muitos ursos vão aparecer na sua vida e você vai ter que lutar. Deus não chamou Davi para ficar numa caverna, chamou para lutar, assim como Ele chama cada um de nós para o combate, porque a caverna não é um lugar que Ele quer para a gente. E aí Deus fala: sai da caverna, sai agora da onde você está, sai dessa posição que você está, essa posição física, mental e espiritual que você se encontra. Irmãos, tem crente que quando está bem, você pede para orar, o irmão começa a berrar: Deus, e quando você vê que, então, Senhor, ó soberano, mesmo aqui, na hora de orar pela comida, né? Aquela oração assim: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Sabe aquela oração, vai orar à noite, aquela oração seca, miserável, porque o desânimo tomou conta. Se levante,
Se pergunte assim, ó, o que é que eu estou fazendo aqui, nessa caverna? O que é que eu estou fazendo aqui, nesse murmúrio, reclamando, questionando? Espiritualmente, mentalmente, fisicamente, se levante. Versículo 11 fala assim, ó, saia e fique no monte. Na onde que é para ficar? No monte, em que lugar? Na presença do Senhor. Você não vai sair da sua caverna para ficar em qualquer lugar. Você não vai sair da sua caverna para fazer o que você quer. Você vai sair da sua caverna para ficar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E na presença do Senhor, você passa a ter discernimento das coisas. Percebam que aí fala assim, então quando ele estava lá, um vento fortíssimo soprou nos montes e esmigalhou as rochas. Tinha crente que nessa hora podia gritar, eita, né? Nossa, Deus mandou sair, apareceu um vendaval. Aí disse, mas o Senhor não estava nesse vento. Então, depois do monte, do vento, veio o terremoto. Aí você fala, glória a Deus. Não, Elias não se manifestou em nada. No vento, não se manifestou no terremoto. E só depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E depois houve um murmúrio de uma brisa leve. Nesse momento, na presença do Senhor, Elias discerniu: o Senhor está aqui. E aí ele se foi. Percebam a situação de Neemias. Um pouco antes, Senhor, me mata, porque eu não sou digno. Ah, Senhor, só eu faço as coisas. Ah, Senhor, ninguém é bom, Senhor. Ah, estou cansado, estou desanimado. Logo depois ele fala: eu sei discernir se o Senhor está ou não. Eu consigo sentir a presença de Deus na minha vida. Eu sei o que Deus quer e o que Deus não quer para mim. Eu sei como eu vou agir e viver a partir de agora, porque o Senhor está cuidando de mim. Dá para entender o que eu quero dizer? O desânimo vai acontecer, isso é fato. O pastor está jogando praga? Não, não estou jogando praga. Só que a gente vai batendo, vai chegar uma hora, não é? E aí você precisa entender: vou para a caverna ou eu vou buscar a presença de Deus? Onde Deus quer que eu esteja? Será que a minha ótica está certa? Sobre ótica, eu sempre falo assim, uma brincadeira que nós temos, que nós pegamos de um filme. Às vezes nós estamos tentando resolver um problema em um equipamento e parece que nada dá certo. Nada dá certo. E a gente tenta, e passa 1 hora, 2 horas, tentamos todas as coisas e nada deu certo. Aí eu respiro fundo e falo assim: vamos comer uma torta. Claro que não é fácil achar uma torta, mas a gente vamos tomar uma coca, vamos tomar uma água, vamos almoçar, se estiver perto do almoço, e aí depois a gente volta. E nesse momento que a gente sai, que a gente toma uma coca, uma água, nesse momento que a gente respira, a gente começa a ter uma outra percepção, e quando a gente volta, parece incrível, sempre resolve. Glória a Deus por isso. A gente tem que voltar vendo, a torta funciona. Porque é um momento que a gente tem que entender que ou eu desanimo, ou eu procuro uma outra alternativa. Ou eu falo, ou eu abandono, ou eu procuro uma alternativa diferente. E Deus quer que você prossiga, Deus quer que você mude, Deus quer que você se levante. Agora, observe, Deus cuidou dele, amém? Ele estava desanimado, toque, come, descansa. Come, descansa, dorme bastante, está pronto. Agora vai que nós vamos ter uma conversa. Foi para a caverna? Não. Sai da caverna que agora nós vamos conversar. A hora que ele se prostra, que ele se coloca diante do Senhor, Deus dá um antídoto para ele. Qual é o antídoto para nos livrar desse gigante chamado desânimo? Voltar ao propósito. Qual o propósito? O meu? Não. O de Deus. E aí entra uma pergunta bem importante para a sua vida. Qual é o propósito de Deus na sua vida que você abandonou porque ficou desanimado? Então, eu não estou vindo na igreja, eu não vou na igreja há muito tempo porque eu desanimei com o fulano lá daquela igreja.
viu? Porque o meu líder me deixou 3 semanas sem cantar. E onde já se viu? E aí sabe como que é? Me encontrou na rua e não... Dá para entender o que eu quero dizer, gente? Qual é o propósito que Deus te chamou, que você não está exercendo? Pode ser o propósito de ser pai, de ser mãe, de ser líder, de ser ministro, de estar servindo na casa de Deus. Porque o de Elias, o propósito dele era continuar sendo profeta do Senhor, que ele havia abandonado, que ele havia abrido mão, que ele havia fugido. E esse propósito tem que ser restabelecido na nossa vida. Esse propósito tem que ser restabelecido na sua vida, porque talvez, por alguma situação, eu não estou aqui para julgar a situação que você viveu, amém? Amém? Mas alguém te feriu, e isso te desanimou. Só que Deus não quer que você fique na sua caverna, mas que você saia dela, e volte para o propósito que Ele te chamou. Irmãos, isso é Deus, isso é vida, isso é Bíblia, e o propósito tem que ser retomado. Não importa quanto tempo faz, Elias passou 40 dias, e o seu? 5 anos, 10 anos, 2 meses, não importa. Se levante e volte para o seu propósito. Olha comigo, versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nínice, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Ele só tinha que voltar para o deserto de onde ele veio, só tinha que ir para a Síria, encontrar alguém lá na Síria e falar: você vai ser rei. Voltar para Israel, ungir outro rei Israel, e procurar um tal de Eliseu, para que ele pudesse formar um cara para entrar no lugar dele. Gente, não foi um telefonema, viu? Você que é o rei, eu estou vendo aqui o nome dele. Você que é o tal do Azael aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Volte para os caminhos. Não é isso não, irmãos. Eu tinha que ir. Ele caminhou 40 dias e Deus falou assim: volta. Mas Senhor, como? O Senhor pode me em espírito? Não, você vai andando, vai voltar andando. Volte com o teu propósito, andando, marchando, feliz, e vai exercer o teu propósito. Qual é o teu propósito? Para que Deus te levantou? Elias volta a ser profeta, volta a ungir reis, volta a ungir profetas. Elias ainda faz milagres. Elias ainda consegue viver um momento em que ele bate no Jordão, e o Jordão se abre e ele passa no Jordão. Elias foi arrebatado, foi levado aos céus, porque ele voltou a viver um propósito que Deus tinha para ele, porque ele voltou a viver um propósito dele, e o desânimo não tomou conta dele, porque ele entendeu que Deus não queria que ele ficasse naquela caverna, mas que tinha que sair de lá e se colocar de frente ao Senhor. Nessa noite, saia da tua caverna e se coloque de frente ao Senhor, porque você tem muitas coisas para viver na presença de Deus ainda, muitas coisas poderosas, grandiosas, muitas almas para ganhar, muito trabalho para ser feito, muita bênção para colher, muita vida para buscar. Faça isso. Deixa que o desânimo caia por terra essa noite. Se levante e olha, irmãos, tome uma injeção de ânimo que vem do céu, que vem do alto, para que a tua vida seja transformada. Pare essa noite com a murmuração: mas me feriram, acabou isso. Estou desanimado pelo que aconteceu, acabou isso. Porque Deus tem outras coisas para você. Você viu que Deus não falou assim para ele: Jezabel falou mal de você. Não, mas fica tranquilo. Deus nem tocou no nome de Jezabel. Não estava nem aí para essa história. Deus queria restaurar a vida dele e resolver com ele. Mas se levanta você. Jezabel é outra história que vai acontecer depois, você vai ver. Agora é contigo. Deus falou face a face com ele, fala face a face com cada um de nós. Para que a gente se levante, para que a gente transforme. Estou desanimado com o meu trabalho. Se levante. Vai viver o que Deus mandou
quando Ele tiver que tirar você do teu trabalho, Ele vai tirar. Estou desanimado no ministério. Se levante, vai viver o que Deus mandou você viver no ministério. E quando Ele achar que você tem que sair, você sai. Eu estou desanimado com a igreja. Se levante, vai viver o que Deus mandou você viver na tua igreja. E quando Ele achar que Ele tem que te tirar daqui, Ele te tira. Dá para entender? Amém? Ou nós nos levantamos, ou vamos ficar lá, ó céus, ó dia. Que essa igreja se levante, que desânimo caia. Amém? Vamos orar? O louvor pode vir à frente? O medo tentou parar, as circunstâncias adversas tentaram te cercar, a culpa tentou te condenar, a mágoa tentou te prender, mas olha, o desânimo, embora ele tente te fazer desistir, ele não vai. Você não precisa vencer tudo hoje, você não precisa vencer tudo essa noite, você precisa se levantar. Dá para entender? Você precisa sair dessa caverna que você está. E percebam algo. Deus não tirou ele da caverna. Deus falou, sai daí. E ele saiu. Deus falou, se coloque diante do Senhor. E ele se colocou diante do Senhor. Não é Deus que vai aí pegar na tua mão e tirar da caverna. É você que vai se levantar e sair dessa caverna. Eu não vou fazer um apelo, vem aqui que eu vou desanimar. Poderia, mas eu acho que todos nós temos algo que nos aflige, não é? Algo que nos puxa um pouco para baixo, que nos desanima, não é? Então, eu queria orar com vocês para que todos nós pudéssemos sair dessa caverna e nos colocar diante de Deus essa noite, para que pudéssemos ser restaurados e retornarmos ao propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Amém? Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes caímos desanimados com situações que aconteceram em nossas vidas, em nossas casas, em nossos ministérios, em nossas igrejas, em nossos trabalhos, Senhor. Isso nos desanima e eu sei que isso é um prato cheio para Satanás, Senhor. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Amém. Que toda flecha que ele tenha lançado contra a nossa vida, Senhor, está caindo por terra nesta noite. Que todo dardo inflamado do maligno lançado para nos desanimar, Senhor, está caindo por terra essa noite. Assim como caiu a mágoa, a culpa, o medo, Senhor, está caindo o desânimo essa noite na tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, declarando que estamos saindo da caverna e nos colocando face a face ao nosso Senhor, de frente a Ti, Senhor, para sermos restaurados, lavados, transformados, fortalecidos no Senhor, e que o Teu poder venha sobre nós, que a Tua unção venha sobre a Tua igreja, que possamos sair daqui cheios, transbordando no nome santo do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, derrama da Tua unção, transformação em nossas vidas, Senhor, coragem, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos seguir em frente, que possamos ser ferramentas afiadas e preparadas na Tua mão, para alcançar os perdidos, Senhor, que no nome de Jesus, que o Senhor nos use e retorne cada um de nós ao propósito de servir ao Senhor verdadeiramente. Cuja-nos, Senhor, no nome santo de Jesus, pois estamos aqui para completar o propósito do Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, porque sei que o Senhor nos ouve essa noite.